Falar da refeição solitária é um tema nada banal, ao contrário, é um tema que eu estimo apaixonante. O que acontece é que, ao contrário do que muita gente pensa, né, ele abrange, através de ilações do tema, uma quantidade de assuntos, desde assuntos políticos, econômicos, culturais, vai por aí afora. Eu gostaria de começar falando das estatísticas, por isso essa conversa de hoje. As estatísticas que nós temos disponíveis sobre a refeição solitária indicam que, por exemplo, nos restaurantes, cerca de 15% das mesas em restaurantes, não importa se é restaurante chique ou restaurante mais popular, no almoço ou jantar, em média, 15% das mesas são ocupadas por pessoas que comem a sós. Então, vamos verificar isso. Vamos ver por que as pessoas, como as pessoas se sentem nessa situação e tendo em vista a quantidade de gente, porque se nós vemos isso nas estatísticas, numa média de 15%, imagina a quantidade de gente que come a sós pelo mundo afora. Vamos lá. Então, quem come a sós, somos cerca de 10 ou 15% nas mesas de restaurantes pelo mundo afora. E temos que ver também que a quantidade de gente que come a sós, obviamente, não é só restaurante, né? Então nós temos gente em casa, gente no banco da praça, gente na espaçonave, gente por todo lado, no campo, trabalhador que vai comer para comer a sua marmita a sós, no canto da fábrica, há de tudo. De forma que é uma coisa que toca a muita gente, ainda que nós não prestemos atenção nisso, não é? E, por outro lado, por que as pessoas comem a sós? Se é tanta gente assim, tudo por necessidade, a maior parte, com certeza, é por necessidade, porque nós somos gregários e todos nós gostamos de comer em companhia, sem dúvida nenhuma. Isso não é questionado aqui. O que nós queremos questionar é como as pessoas se sentem e por que muitas vezes relutam, se não é por necessidade, relutam em ter uma refeição a sós. Tem muita gente que simplesmente não aceita a ideia de comer a sós. Tem que haver uma companhia. E aqueles que comem por prazer também, há alguns, né, sobretudo os que gostam de comer e têm prazer em comer a sós. Eu acho que entra um extremo da necessidade, porque as pessoas têm necessidade, às vezes o mendigo ali quando consegue comer um pedaço de pão ou uma sobra de comida, ele está comendo a sós por necessidade. Gostaria de estar no restaurante, gostaria de estar em família, né? O sem teto é a mesma coisa. Então, nós temos que ver as diversas situações. E como eu digo, essas situações muitas vezes têm implicações políticas, econômicas. Eu ousaria até mesmo dizer que nós aqui, ao falarmos do tema da refeição a sós, estamos também considerando um outro tema corolário, que mas obviamente mais importante, que é, por ser mais amplo, que é o tema do combate à fome. Eu acho que uma coisa está um pouco relacionada à outra. Nós não podemos excluir o papel que desempenha
a refeição a sós no combate à fome. Nós vamos tratar disso numa outra oportunidade, mas de momento o que eu acho importante é ressaltar esses extremos e essas polaridades. Quer dizer, há um extremo da necessidade, a pessoa come a sós porque não tem outro jeito, o executivo em viagem no hotel, é por necessidade. E, por outro lado, há também aqueles que têm a disposição de comer a sós e, por acaso, nesse caso, a ideia de uma satisfação pessoal, para além da ideia de se alimentar, do prazer de se alimentar, há um prazer que está escondido aí por detrás. Nós vamos ter que ver a refeição a sós também como uma fonte de prazeres um pouco ocultos. Não é só o prazer de se alimentar, mas é o prazer de estar sozinho, estar consigo próprio. É uma forma de meditação, sem dúvida nenhuma, acompanhada da refeição. Então, essa atitude, muitas vezes, é uma atitude criticada por muitos, porque as pessoas não aceitam a ideia de comer a sós, têm vergonha, se sentem desconfortáveis. Muitas vezes, isso para o caso das mulheres, em muitos países, em muitas sociedades menos avançadas, é verdade que as mulheres têm um pouco mais de receio, sobretudo na hora do jantar, de sair para fazer uma refeição a sós. Na hora do almoço é mais fácil, porque está no contexto de trabalho, de almoço, interromper o trabalho apenas para auto-lunch, porque vai comer um pouquinho na hora do almoço e pronto, isso não há problema em qualquer um em comer sozinho nessa hora, dessa forma. Mas o fato é que existe há uma quantidade enorme. São muitas as pessoas que se encontram nessa situação em diferentes circunstâncias, né? E há, na minha opinião, uma possibilidade grande de nós transformarmos a refeição a sós de uma percepção de uma situação desagradável para uma outra percepção, de uma outra condição, de um momento de prazer, de meditação, de conhecimento de si próprio, de viagem no tempo e no espaço, a partir do que nós podemos pensar. Como dizia Milor Fernandes, pensamento é livre.